Bom, novo filme do Super-Homem vindo aí, e é claro que, como não podia deixar de ser, ele tá gerando revolta, muita briga e muita discussão na internet. Ou seja, a vida segue normal, como tem sido nos últimos anos, nesse mundo de internet, rede social e tudo mais. Mas é claro também que, com essas novas imagens que têm aparecido, muitos estão comparando esse novo Super-Homem com o Super-Homem do Henry Cavill, nos filmes do Zack Snyder e dos filmes que vieram depois. E eu vejo por aí muitos posts dos fãs e defensores de Man of Steel e daquela interpretação do Super-Homem do Snyder. Então eu acho que essa é uma boa oportunidade para eu comentar sobre Man of Steel e sobre como eu acho que ele falhou em ser um filme de Super-Homem. E na verdade, eu acredito até que esse começo errado acabou condenando o universo da DC no cinema ao desastre bilionário catastrófico que foi aquele ciclo de filmes ao longo de mais ou menos uns 10 anos e que começou queimando a largada, fazendo uma puta cagada logo de cara, e justamente foi com o Man of Steel. Mas para ser justo com os fãs dessa interpretação do Super-Homem e do Snyder, eu até em parte compartilho da opinião que o Cavill foi um Super-Homem bastante competente. Com certeza na parte visual ele é realmente perfeito. E eu acho inclusive que ele poderia ter ficado para a história como um dos melhores Super-Homens, se por acaso ele tivesse estrelado filmes melhores. Mas tragicamente não foi esse o caso. Só que não dá pra negar que o Cavill, infelizmente, ficou marcado e associado com aqueles filmes do Snyder e com aquela série de filmes da época, e que não conseguiram o sucesso que a Warner queria, e sendo assim, eles decidiram recomeçar. Então, para ajudar no esforço para esse recomeço agora, eles não podem usar o mesmo ator dos filmes que eles querem se dissociar e se afastar. E o quanto for possível, fazer as pessoas esquecerem daqueles filmes. Ou pelo menos deixar bem claro que esses novos filmes agora não tem nada a ver com aqueles outros filmes feiosos e fracassados. Mas vamos lá, eu vou apresentar aqui o meu argumento de por que eu acho que esse filme falhou muito como um filme do Super-Homem. E a minha intenção nesse vídeo é tratar esse assunto da forma mais objetiva possível. E para isso daí, eu vou listar e tratar dos principais pontos que eu acho que foram erros fatais para o objetivo de fazer um filme para esse personagem. Mas assim, eu quero deixar claro que se por acaso tu é um fã desse filme, não tem problema nenhum. Quando se trata desse tipo de coisa, de arte e tudo mais, por mais que se possa falar sobre aspectos objetivos e universais, o fato é que no final das contas, quando se trata de gosto pessoal para arte, daí tem uma grande dose de subjetividade aí, né? E cada um tem seus motivos para gostar ou não gostar de alguma coisa. Eu, por exemplo, com certeza tenho alguns exemplos de coisas, de filmes ou animações que eu gosto e que objetivamente consigo reconhecer que não são muito bons, mas que mesmo assim eu gosto puramente por questões 100% particulares e pessoais. Mas mesmo assim, como falei, ainda assim eu consigo reconhecer que objetivamente tem coisas ali que são ruins mesmo. Então, por favor, para todos os fãs desse filme, tentem manter isso em mente e procurem ouvir os argumentos que eu vou trazer aqui, considerando isso, beleza? É claro que ainda assim pode ter discordância e todos estão totalmente bem-vindos para comentar o que acham aí nos comentários. Até porque isso me ajuda no engajamento do vídeo mesmo e tudo mais, né? Claro. E podemos discutir. Importante é isso, o debate e a discussão, trocar ideias. Mas enfim, chega de diplomacia e vamos falar de Man of Steel. Por que objetivamente eu acho que esse filme falhou como um filme de Super-Homem? E antes do argumento em si, uma coisa bem objetiva que dá pra citar sobre isso e que mostra uma evidência muito forte de que esse filme ele realmente falhou é o fato de que esse filme nunca teve uma continuação. E apesar dos fãs não quererem reconhecer e de eu já ter visto por aí eles argumentando que o Man of Steel foi bastante lucrativo e tudo mais, o fato da gente nunca ter tido uma continuação, como o filme de Super-Homem solo, com o Henry Cavill em 10 anos de filmes e no meio de uma campanha mal sucedida, e eu diria até catastroficamente fracassada de estabelecer o universo compartilhado da DC, o fato de a gente nunca ter tido um segundo filme é uma evidência muito clara. Mesmo que talvez possa dizer que teve lucro, pelo fato da gente não ter tido uma continuação com esse Super-Homem do Henry Cavill, isso é sinal muito claro que esse filme não alcançou a expectativa que é esperada pela Warner. Seja em questão de lucro, seja na questão de recepção ou percepção do público em geral. O hype e tudo mais, né? Esses fatores, eles todos contam. Mas eu acredito que o fator mais importante, no final das contas, com certeza é o lucro. E eu acho que se esse filme tivesse conseguido o lucro que a Warner esperava e queria, a gente ia ter tido um segundo filme. Ao invés da apelação extrema de logo de cara trazer o Batman para tentar criar um hype sobre esse universo compartilhado que eles de repente e do nada
nada, em cima da hora, totalmente às pressas. Parece que eles resolveram começar a criar e tentar tocar a toca de caixa ali. Mas esse é outro assunto que eu não vou entrar por enquanto, mas que eu antecipo aqui, que realmente me deixa muito puto e revoltado com a Warner pelo desastre catastrófico e épico que foi essa tentativa totalmente fracassada e atrapalhada que eles tentaram de estabelecer o universo compartilhado deles. Totalmente em cima da hora e cometendo todo tipo de cagada possível. E nesse processo aí, eles desperdiçaram rios de dinheiro, bilhões e mais bilhões, tempo, esforço, desperdiçaram personagens e também atores que mereciam muito melhor do que eles tiveram com esse trabalho muito porco deles por parte da Warner. Enfim, desculpem aí o desvio, o desabafo, mas esse é um assunto que realmente me deixa bem puto mesmo. Mas enfim, vamos voltar ao assunto desse vídeo, que é Man of Steel. Então, voltando aonde eu tava antes de desviar. Por que Man of Steel falhou como um filme de super-homem? A falha principal do Man of Steel em relação ao personagem foi a orientação e o tom geral desse filme escolhido para seguir ele, que fundamentalmente não combinam e não representam a essência mais básica desse personagem, e que foi construída e estabelecida desde a sua criação por décadas ao longo do século XX. E que essência é essa? Essa é a essência fantástica e um tom muito mais leve, mais simples de maneira geral, não tão dramático ou sombrio, tentando trazer questionamentos filosóficos para relativizar questões morais e filosóficas dos tempos atuais. Pelo contrário, o que o Super-Homem trouxe com seus quadrinhos e todas as produções que popularizaram ele no final dos anos 30, dos anos 40 em diante, e para o resto do século, foi justamente escapismo, uma fantasia de poder que fazia as pessoas olharem para aquele ser fantástico, impressionadas, que faziam elas olharem para os céus, maravilhadas, e junto com isso tinha também essa ideia de um salvador, do herói ideal baseado em valores tradicionais da sociedade, que faz o bem e que conforta as pessoas e que traz esperança. E é por isso também que ele tinha esse elemento de ter um bom caráter. Ou seja, além de ser super poderoso, ele também defendia o bem de forma geral. Ele fazia e defendia aquilo que é certo. E o fato dele ser super poderoso, fazendo isso, fazia as pessoas se sentirem confortadas e representadas. Isso inspirava e trazia esperança. Faziam elas acreditarem que o bem venceu e que elas tinham um protetor que garantiria que aquilo que é o correto ia prevalecer no final e que ia vencer no final. Esse foi o apelo do Super-Homem como personagem e que tornou ele tão grande o quanto que ele se tornou. O Super-Homem é um arquétipo mais básico do herói clássico e tradicional, que estabeleceu o molde que inspirou e que foi a base e referência para todos os outros super-heróis que vieram depois dele. Essa é a essência dele. E é por isso que ele é tão simples também. Justamente porque ele é essa coisa mais básica. E sendo assim, eu acho que ele deve ser trabalhado para funcionar dessa forma. Ou adaptar o que for preciso para que ele tenha esse papel nos tempos de hoje. Inclusive, eu acho que seria justamente o mais interessante, até artisticamente, de a gente ver como que isso é resolvido, como que fazem isso funcionar e como que ele se manifesta nos tempos de hoje. Esse arquétipo seria até, inclusive, até bem mais relevante de forma geral e acho que teria um enorme potencial se conseguir encontrar essa solução. E é por tudo isso que eu acho que o Man of Steel errou muito indo por um caminho mais sombrio, dramático e de relativismo moral, que não tem nada a ver com essa essência do Super-Homem. E esse erro por si só, eu considero que foi um erro que condenou esse filme como um todo ao fracasso. Mas vamos em frente para olhar os outros erros. Só que basicamente esses outros erros eles justamente são representativos e ilustram esse erro básico que eu falei aqui. Então, a parte visual. Na parte visual, a gente já tem ali um exemplo assim, relacionado a essa orientação errada de forma geral. E relacionado a essa orientação errada de forma geral, eu acho que também ela acabou influenciando essa outra escolha que eu achei que não combina com o personagem. Apesar de, em alguns aspectos, na parte visual, ter coisas que muito boas, porque o Zack Snyder, ele realmente é muito bom nessa parte. E isso ele já tinha mostrado tanto nos filmes dele em geral, mas especialmente eu achei isso no Watchmen, que ele fez um trabalho ali muito bom na solução e na representação visual e estética. Mas ali também, assim como no Man of Steel, ele não foca e não resolve bem a parte da construção da história e da narrativa, para que o filme funcione da melhor maneira possível como um filme e uma história que se sustente por si só, sem depender demais de um conhecimento prévio ou de ter lido as HQs originais para conseguir apreciar e ter uma melhor experiência do filme. Mas no Man of Steel, então, de novo, na parte visual do filme, ele também peca por ser sombrio demais, com um tom geral que remete a filmes como, por exemplo, aos da série Alien, com aquela estética bastante sci-fi, dark, do H.R. Giger, o artista, né?
Visualmente, Krypton e a tecnologia kryptoniana, por exemplo, tem essa orientação geral estética que, se não de forma mais direta, pelo menos dá pra dizer que puxa demais pra esse lado estilo do Geiger. E que, de novo, eu acho que não tem nada a ver com o aspecto que Krypton devia ter. Eu acho que o Richard Donner, né, o diretor do filme de 78, Super-Homem, sem querer ficar sempre comparando ou se prendendo aos filmes clássicos ou ao passado e tudo mais, mas eu acho que pelo menos dá pra dizer que ali, naquele filme, a gente tem um exemplo melhor de orientação de tom em geral e pra onde que ele aponta. A intenção ali e o pensamento, acho que estão melhor alinhados com o que eu acho que combina melhor com o Super-Homem. Ou seja, não tô dizendo que o Snyder devia simplesmente pegar e repetir o que o Donner fez, mas sim ele poderia e acho que devia seguir a lógica e a intenção que dá pra perceber pela escolha do aspecto geral que a gente vê ali, que passa a ideia de ser uma sociedade tecnologicamente avançada, mas ainda assim semelhante aos humanos, como se fossem humanos super evoluídos, quase como se fossem humanos do futuro mesmo, mas ao mesmo tempo também com suas próprias particularidades distintas kryptonianas. Não é nem que eu não gosto do estilo do Geiger. Eu adoro os filmes do Alien, inclusive esse filme tá entre os meus favoritos. Então, eu realmente adoro essa estética do Geiger. Eu só acho que ela não combina pra caracterizar os kryptonianos num filme de Super-Homem, porque ela remete a uma coisa mais monstruosa, mais selvagem, ao invés de uma coisa mais humana, inteligente e avançada, que eu acho que é o que seria mais apropriado pra Krypton. Enfim, em relação à parte visual, eu acho que é isso. Mas seguindo em frente, um outro erro, e aqui a gente já começa a entrar nos erros principais em relação ao roteiro e à narrativa desse filme. E um dos mais significativos e que é muito falado e discutido por aí nas redes sociais e tudo mais, é aquele momento em que o Clark deixa o pai dele morrer no furacão para proteger o segredo da natureza alienígena do Clark. E a intenção ali parece ser criar um momento dramático, basicamente. E, a bem da verdade, nada além disso. Então, a gente tem aí um ótimo exemplo dessa direção e tom geral do filme, assim, que eu acho que foram errados. Porque esse drama, ele realmente é completamente desnecessário para a história dele, para a história do filme. E esse fato aí da morte do pai dele, em relação à experiência do filme, esse momento também não ajuda. Além de não acrescentar absolutamente nada pro cânone oficial da história do personagem nas HQs. Se esse momento fosse alguma coisa que funcionasse no filme, de repente ele até poderia acabar sendo incluído no cânone da história do personagem. E no filme, de novo, esse momento ele só reforça a tendência excessivamente pesada na questão dramática geral do filme, que não combina e que não é o mais apropriado para o personagem. E acaba sendo mais uma quebra na expectativa para as pessoas vendo o filme. Porque mesmo talvez as pessoas em geral não conhecendo os HQs e a história dele mais a fundo, todo mundo tem no mínimo uma ideia de quem é o Super-Homem. Porque ele é um personagem muito famoso e icônico para a cultura americana e para todo mundo em geral, inclusive. Sendo assim, esse público espera algumas coisas básicas num filme do Super-Homem. Um certo tom e algumas características básicas. E aí, no caso do Man of Steel, não só a gente tem uma quebra de expectativa, mas também a gente tem um estilo dramático que por si só é mais difícil e exige mais do espectador. Ou seja, nada aí ajuda o potencial desse filme para atrair mais público e conseguir mais bilheteria no final das contas. Próximo erro. Outro erro, que eu achei que foi um dos erros mais significativos e fatais para um filme de Super-Homem, foi a forma que fizeram o Super-Homem se apresentando para o mundo como Super-Homem. Esse detalhe é extremamente significativo e representativo da orientação errada do direcionamento e pensamento na produção do seu roteiro. Vamos olhar e pensar aqui. Na história do filme, durante uma boa parte dele, a gente vê o Clark intervindo e salvando as pessoas. Mas tudo de forma anônima, ou seja, ele até ajuda e salva as pessoas, como é bem típico do Super-Homem, mas ele faz isso se escondendo. Então, a gente não vê aquela imagem clássica das pessoas comuns, olhando admiradas e impressionadas e sem acreditar no que estão vendo, para aquele ser fantástico levantando um carro enquanto está voando, assim. E esse tipo de momento é praticamente um componente tradicional e que caracteriza o personagem e que revela justamente esse apelo que mencionei antes da diversão na fantasia de poder também. Mas no Man of Steel daí a gente simplesmente nunca tem uma coisa assim. E eu acho que isso é um grande erro, porque como falei, esse tipo de momento é bastante típico do personagem e na verdade é até pior, porque na história do filme, daí quando o Clark finalmente assume o manto do Super-Homem e se mostra pro mundo como Super-Homem, com uniforme, com S
S no peito, com a capa e tudo mais pela primeira vez, ele só faz isso cedendo à ameaça do Zod, do vilão, de destruir o mundo, se o Clark não aparecer, né? Se o Kal-El não aparecer. Ou seja, pro mundo, ele aparece só como um alienígena que estava se escondendo entre os humanos e que agora atraiu para a Terra essa ameaça que pode destruir o planeta todo. E que, em cima disso, também acaba trazendo uma quantidade enorme de destruição e prejuízo, lutando contra outros da própria espécie dele, no meio da cidade e botando o prédio abaixo. Enfim, mas claro, e aí, ainda em cima de tudo isso, para fechar assim com chave de ouro a cagada, a gente chega finalmente naquele momento, lá pelo final do filme. Aquele que, além de não fazer sentido pelos vários motivos que eu já falei aqui, ele ainda conseguiu o feito de virar meme por causa do jeito meio ridículo e estranho que ficou retratado. E é claro que eu tô falando daquele momento quando o Super-Homem mata o Zod. Mas esse aí é o quinto motivo na lista aqui que eu tô fazendo. E esse momento, na verdade, é o erro que merece ser mencionado e destrinchado, porque além de ser mais um que demonstra o direcionamento errado que guiou a produção desse filme e da narrativa e da história dele, ele talvez seja o erro mais representativo que sintetiza o problema fundamental desse filme e de por que ele falha de maneira geral e principalmente como um filme de super-homem. Nesse famigerado momento, o Super-Homem mata o Zod. E dentro do contexto do filme e daquela cena, pode até pensar que realmente faz sentido ele fazer aquilo. Afinal, o vilão tá prestes a cruelmente matar várias pessoas. E a única forma de impedir é matar o Zod, para salvar os inocentes. E então, sendo assim, a cena se justifica. Só que não! Antes de mais nada, para início de conversa, essa cena só faz algum sentido e só tem a relevância e o peso dramático que ela tem, a pretensão de ter, caso tu já conheça o personagem e toda a história dele, todo o cânone dele. Ou seja, caso esteja muito bem estabelecido essa posição de que o Super-Homem rejeita completamente a ideia de matar, que é uma coisa que, historicamente nas HQs, acabou virando um dos componentes básicos desse personagem e da norma de conduta dele. Só que no caso ali nesse filme, ele está sendo representado e restabelecido. E no contexto desse novo universo que está sendo construído, esse aspecto não é apresentado ou definido ali na narrativa da história desse filme. A gente nunca vê isso claramente representado como uma coisa importante ou significativa para ele, da mesma forma que ficou nas HQs ao longo dos anos. Então, por causa disso, quando o Super-Homem mata o Zod, esse momento simplesmente não tem a importância ou peso dramático que ele parece ter a pretensão de ter, a não ser de forma só superficial e visual. Só que, em termos de narrativa e de história, isso não foi devidamente construído para gerar o efeito que ele parece ter intenção de ter. E aí, por causa disso, ele não tem a importância que esperavam e que queriam que tivesse. E esse foi, eu acredito, o erro mais significativo e representativo da direção errada desse projeto e que acontece justamente no final do filme. E que acaba, de certa maneira, definindo ele para o público em geral. Esse momento, ele acaba sendo a cara do filme. Essa identidade acaba definindo essa impressão geral sobre o filme. E essa impressão aí, ela não gerou o entusiasmo e o interesse e falhou em gerar o sucesso que a Warner provavelmente precisava para, no mínimo, se pagar e conseguir lucrar também, considerando todos os gastos investidos para que o filme acontecesse. Mas, como eu apontei antes, né, o fato da gente nunca ter tido uma continuação para o Man of Steel é um sinal muito evidente que sugere que a Warner não teve o sucesso que esperava. E nesse vídeo eu acho que apontei e expliquei os motivos principais que causaram esse resultado. Até uma próxima.